Bom, gente, vamos lá. Estou aqui no Corolla. Muito obrigado a todos os inscritos do canal, pessoal que participa comigo aqui desde o início. Só tenho a agradecê-los e vamos que vamos. Eu tenho feito no canal alguns vídeos comparando carros, né? O pessoal tem me pedido por e-mail e eu estou fazendo lá na medida do possível. Conforme os e-mails vão chegando, eu peguei o próximo da lista lá, que é o e-mail do Paulo Freires. E ele me perguntou da suspensão multilink em relação à suspensão por eixo de torção. Por que ele me perguntou isso? Porque no vídeo comparativo que eu fiz da HR-V com a T-Cross, eu comentei lá que a gente paga muito caro nos carros e recebe pouco, né? A gente paga muito e recebe pouco. E falei, um dos exemplos lá foi a suspensão multilink, que não vem, por exemplo, na HR-V, um carro de R$186 mil, com suspensão por eixo de torção. E aí ele me perguntou, RC, mas explica lá melhor essa questão, né? O porquê de uma e não da outra. Então eu vou fazer um comparativo das duas aqui para que vocês entendam, né? O pessoal que não conhece dessa questão aí da suspensão, o pessoal que está pagando aí R$190 mil em carro com eixo de torção, vou explicar para vocês. E ele me pergunta algumas outras coisas também, né? Ele me perguntou lá a respeito do facão do Fusca, né? Da suspensão traseira do Fusca, que é uma suspensão independente. Ele quer saber essa questão do facão lá, o que é. E ele achava também que esse sistema de facão tinha no Uno antigo, né? No Peugeot Escapade também, que ele achava que era alguma coisa nesse sentido. Mas não é, tá? São suspensões completamente diferentes, aí, tanto do Fusca, quanto do Uno, quanto do Escapade. Vou falar rapidamente lá também sobre esses três carros. E ele me pergunta também se o Polo europeu é com suspensão multilink. Não é, suspensão por eixo de torção também, mas a diferença é que lá o Polo é um carro popular, né? Aqui pra gente é um carro caro, para o nosso patamar, né? Para a maioria dos brasileiros. É claro que tem gente que vai falar, o Polo é um lixo, é um carro barato, mas a maioria dos brasileiros acha que é um carro caro, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Até um Kwid, se for ver, que o pessoal chama de popular, é caro, não oferece nada e é bastante caro. Então, na Europa, o Polo é popular, tem lá um eixo de torção, mas é aceitável, é um carro popular. Aqui, pra gente, até dá para passar, né, dependendo do modelo, mas um GTS, por exemplo, é um carro bem caro e vem com eixo de torção. Então, é isso que eu falo aqui dessa questão, né, dessa situação que a gente vive aqui, pagando muito e recebendo pouco. Mas enfim, o foco do vídeo não é esse, é mostrar as diferenças lá de multilink para eixo de torção. Vamos lá. Começando aqui com o eixo de torção, então, tá bom, gente? Vamos lá. Essa suspensão que vocês estão vendo aí é o eixo de torção, tá? Uma suspensão bem simples, porém robusta, né? Ela cumpre o papel dela, mas é bem simples. O eixo de torção é essa peça que vocês estão vendo aí no meio, né? Essa peça, essa barra que tem esses furinhos. Esses furos determinam a dureza dessa suspensão, tá? Se ela vai ser mais macia, mais elástica, né? Se ela vai torcer mais ou torcer menos. Essa configuração é a fábrica que define, né? Para cada projeto de carro. Mas o fato é que quanto mais furos ela tem ali, mais maleável ela é, mais esse eixo torce, tá bom? Então, vocês podem observar também aí que os braços da suspensão eles ficam soldados nesse eixo, né? Então é uma suspensão interdependente, porque o que acontece de um lado acaba passando para o outro. Os braços eles ficam soldados ali, não tem como você regular isso. Vem de fábrica com essa regulagem pronta já para cada tipo de carro. E é isso aí que você vai ter para o resto da sua vida ali na suspensão, tá? Como eu falei para vocês, a função dessa barra aí do meio, desse eixo, é fazer essa torção. Quando uma roda abaixa num buraco, por exemplo, ele torce para que aquela do outro lado se mantenha mais ou menos no mesmo nível. Então ele torce de um lado, torce de outro, com a função de manter a roda que não passou no buraco, por exemplo, né? A roda que não abaixou, uma roda só abaixou no buraco. Então ele torce ali e tenta não transferir isso para outra roda. Então ela vai fazendo essa torção aí, por exemplo, quando você freia o carro que o peso vai todo para frente, ou quando você acelera que o peso
cai todo lá na traseira. Todas essas manobras aí em curva, né, que uma roda está recebendo mais força, né, que está mais abaixada, a outra está mais alta, ele vai fazendo essa torção nesse eixo aí, nessa barra. O nome correto é eixo de torção, porque barra de torção é outra coisa, né? É aquela barra estabilizadora. Então ele vai fazendo esse movimento, né, de torção nesse eixo para que as rodas fiquem mais ou menos alinhadas ali. Antes, né, bem lá atrás, esse eixo era rígido, principalmente nos carros com tração traseira. Essa suspensão era de um eixo rígido. Chevette, por exemplo, que é um caso desses, né, Opala e tantos outros aí com tração traseira, esse eixo ele não torcia, essa barra não torcia, ela era rígida, né? Era suspensão de eixo rígido. E era muito desconfortável, né? Com o tempo eles foram melhorando e fizeram esse sistema aí que é uma evoluçãozinha aí daquele eixo rígido, né? Então vamos lá para a Multilink. A Multilink já muda muita coisa, né? Uma suspensão bem mais complexa. Ela permite fazer o alinhamento dela, caster, camber, né? Que é a inclinação da roda. Ela é completamente independente em relação aos dois lados, né? Não tem independência de um lado no outro. Essa suspensão ela começou mais ou menos lá em 1969 com o Mercedes C111, mas era um carro de testes, né? Não foi colocado no mercado. Depois a Mercedes colocou em 1982 no C190, que é a chamada suspensão Multilink de 5 pontos, né? Por que 5 pontos? Porque ela tem aí 5 pontos de contato no subchassi, né? Do subchassi na roda. Então vejam aí que tem 5 pontos de contato, por isso é chamada suspensão Multilink de 5 pontos, que são as mais usadas hoje. Mas tem também uma outra configuração que ela tem 4 pontos, né? Uma suspensão de braços sobrepostos, também conhecida como duplo A. Por que duplo A? Porque parecem duas letras A, né? Então tem o A em cima ali, o A embaixo, então alguns conhecem por duplo A. Também conhecida como braços sobrepostos, também é considerado uma Multilink, né? Mas o fato é que tem também na Amarok a Double Wishbone, que é a mesma suspensão, mas o wishbone é aquele ossinho do frango, né? O wishbone significa osso da sorte, que vocês devem já ter brincado disso, né? Cada um pega numa pontinha ali e quebra esse osso, o que fica com a maior parte é o sortudo, né? Então, na Amarok, ela é conhecida por Double Wishbone, a suspensão. Mas é essa duplo A aí que vocês viram. Aqui é uma suspensão de Golf, tá? Um Golf europeu. Então, vejam aí, onde eu coloquei essa rodinha, essa bolinha, vocês vão conseguir entender ali, olhando para esse desenho, que ela é completamente independente. Aquele lado ali, ele está completamente independente desse outro lado aqui. Então, ela funciona de forma completamente independente. Não tem nenhum tipo de ligação de um lado com o outro. Ela trabalha livre de um lado assim como do outro. Para ficar mais fácil, mostrar novamente aqui no Golf, né, uma suspensão com eixo de torção e uma suspensão com Multilink, ambas do Golf, tá? Então reparem ali que essa suspensão ela fica soldada, né? A suspensão do eixo de torção ela vai soldada, e o que acontece desse lado da roda é que acaba sendo transferido para o outro, né? Apesar dessa torção, essa barra ela vai torcendo ali para tentar não passar os impactos, né? O que está acontecendo para o outro lado, mas alguma coisa sempre passa, né? Enquanto que aqui na Multilink, vejam aí na rodinha vermelha aí, ela é completamente independente, né? Não tem nenhum tipo de ligação com o outro lado. A ligação na eixo de torção é feita por solda, percebam aí que é soldado esse braço aí, nessa bandeja soldada na barra de torção, enquanto que do outro lado é por buchas, né? Tem as buchas ali com os parafusos. Então vamos lá para a questão das vantagens e desvantagens, né? Começando com o eixo de torção, vantagens. Primeira coisa é que ela é de manutenção fácil e barata. Então, se você tiver um problema, qualquer oficina aí vai conseguir te atender e não é um reparo tão caro. Ela tem baixo custo de produção. Isso é bom para as montadoras, né? As montadoras, infelizmente, não repassam esse baixo custo para o consumidor.
ela tem um bom custo-benefício. Por quê? Porque ela é barata, mas cumpre bem o papel. Então, se você analisar ali, é uma suspensão muito boa pelo preço. Então, ela tem um bom custo-benefício. É um sistema leve, porém bastante robusto, apesar de ser leve, mas tem também as desvantagens. A primeira delas é que os braços podem sofrer fadiga com o tempo, prejudicando a geometria da suspensão. Então, com o tempo, né, essa questão de ficar torcendo essa barra, esse eixo de torção, ele vai torcendo e isso vai causando um desgaste nos componentes, né, uma fadiga desse material e a geometria, que é aquele alinhamento das rodas ali, pode ficar prejudicada e você não tem como alinhar a roda nesse tipo de suspensão, né? Então começa a ficar ali com o pneu comendo mais por dentro, mais por fora, né? Enfim, uma desvantagem aí, é claro que demora para isso acontecer, mas é uma desvantagem. A outra questão é que não há possibilidade de alinhamento, então não tem como você ir lá e falar, meu pneu tá comendo por dentro aqui, deixa eu alinhar. Não tem como fazer isso com esse tipo de suspensão. Em curvas rápidas e fechadas, a roda interna pode perder contato com o solo. Vejam aí um Golf na imagem, né? Ela, por mais que ela tenha essa torção, muitas vezes ela não é suficiente para manter a roda no solo, né? E essa torção também não é tão grande, não é que essa barra torce para lá e para cá, né? A torção é mínima ali, é mais para manter ali o sistema funcionando, mas numa curva de alta velocidade ou uma curva muito fechada, existe essa tendência aí da roda do lado de dentro da curva levantar. E aí tem aquela questão também que eu falei, né? O próximo item aqui, os impactos de uma roda são parcialmente transferidos para o outro lado. Isso impacta no conforto, né? Porque passa uma roda no buraco, a outra pessoa que está do outro lado sente também, porque a suspensão ela transmite de um lado para o outro esse tipo de impacto. E por fim aí uma maior inclinação da carroceria. Não precisa nem explicar, né? Vocês estão vendo na foto aí, ela não é suficiente para manter a roda no chão, ela não tem essa capacidade, ela é uma suspensão limitada, então muitas vezes, se a carroceria inclinar muito, você vai sentir do outro lado, né? Não é uma suspensão que mantém a carroceria estável. Então vamos lá para Multilink. Também aqui a imagem da Multilink do Golf, vantagens, maior conforto, né? Um dos principais aí, conforto e segurança. Menor inclinação da carroceria, é ao contrário da outra lá, que eu acabei de mostrar no desenho do Golf. Então ela inclina menos a carroceria. Com isso, você tem uma melhor estabilidade, uma dirigibilidade melhor, porque nas curvas, né, você vai ter ali um comportamento dinâmico muito melhor do carro. Você tem possibilidade de ajuste da geometria, assim como a fábrica, né? A fábrica, para diversos carros, ela pode fazer diversos ajustes ali na geometria dessa suspensão. Você também tem como fazer isso lá com o seu alinhador. Maior segurança em manobras evasivas, são aquelas manobras que você precisa fazer rapidamente, né? Passou uma criança na frente, uma bicicleta, um cachorro, ou o teste do alce que eles fazem, né? Que é como se entrasse um alce na frente, você tem que desviar rapidamente, então essa mudança de direção, essa suspensão ela faz melhor. E tem um melhor alinhamento da roda com o piso. Então, para cada tipo de carro, você consegue ter o alinhamento perfeito desse funcionamento da roda em relação ao solo, né? Não importa se está uma roda mais alta, outra mais baixa, uma no buraco, uma na valeta, lombada, ela passa sempre de acordo ali com o que tem que ser. A geometria dela sempre vai estar bonitinha ali conforme o piso que você vai passando, né? Ela vai lendo o piso melhor do que a outra. E as desvantagens, manutenção mais cara, obviamente, né? Tem mais peças, custo maior de produção, então os carros com essa suspensão são mais caros, maior número de peças para desgaste, então são vários braços, várias buchas ali, e isso tudo se desgasta com o tempo, tem que trocar, isso custa dinheiro. Maior peso, uma suspensão mais pesada, né? Então o carro vai acabar ficando mais pesado com ela. E agora, por fim, as outras dúvidas do Paulo, né? Ele me perguntou lá da questão do Fusca, então vamos lá, qual é a suspensão do Fusca? Coloquei para vocês aqui um seminovo, bonitinho, azul calcinha, manutenção em dia, lindo, lindo. Quem quiser comprar depois, deixa nos comentários aí que eu passo o contato. Então vamos lá, independente, por incrível que pareça, né, a suspensão traseira do Fusca é independente, só que é uma independente péssima, né? Uma independente antiga.
por semi-eixo oscilante. Por que semi-eixo oscilante? O semi-eixo é isso que vocês estão vendo aí, esse eixo que sai de dentro da transmissão e vem até o cubo de roda ali, né, para transmitir a força. E é oscilante porque ele sobe e desce. Essa roda ela sobe e desce ali, né? Então, por isso é que vocês muitas vezes vão olhar nos Fuscas e a rodinha tá ou meio para dentro ou meio para fora, porque depende muito ali de onde o carro está passando, esse eixo, né? Esse semi-eixo, ele fica subindo e descendo ali, junto com o amortecedor e junto com esse facão, né? Que eles conhecem por facão, mas é um braço da suspensão que atua também como uma mola, né? Vejam aí que esse é o braço, o facão, que eles chamam porque parece um facão e porque muita gente se machuca também, né? Na hora de tirar, na hora de colocar, ele é colocado sob pressão ali, ele atua também como uma mola ali. E ele sobe e desce, né? O sentido da seta vermelha ali fica subindo e descendo. E aí você tem uma cambagem que é uma cambagem variável, né? Para cada momento ali, essa roda pode estar numa posição. Vejam ali nesse desenho do Fusca, aí, nessa imagem, ele está ali com uma cambagem positiva, ela está para dentro. Se ela tivesse mais para fora, conforme ela vai abrindo, é uma cambagem negativa. Então, essa é a suspensão bem rudimentar e bem simples do Fusca, tá? Que o Paulo me perguntou. Próximo aqui ele falou do Fiat Uno. Peguei um modelo 94 que tem essa suspensão que ele me perguntou. É uma independente McPherson na dianteira e na traseira. Por incrível que pareça, é uma suspensão muito boa, até relativamente moderna, utilizada na maioria dos carros, né, essa McPherson. E o Uno usava na dianteira e na traseira. A diferença é que na dianteira ele usava esse tipo aí, com molas helicoidais, que são essas molinhas redondas, e na traseira, para baratear e também por questão de peso, né, para você colocar mais peso lá atrás, ele usava essas molas aí que são molas semi-elípticas, né? Parece aquelas molas de charrete, aquela coisa bem antiga, e realmente é mais antigo do que andar para frente isso daí, né? Mas funciona e o Uno usava. Molas semi-elípticas chamam isso daí, tá? Muita gente confunde com a história do facão do Fusca, que não tem nada a ver. E por que semi-elíptica? Essa figura que eu coloquei para vocês aí é uma elipse, né? Uma figura geométrica chamada elipse. E ela é metade da figura, então ela é uma mola semi-elíptica, né? Boa principalmente para carga, né? Para veículos de carga. E por fim aqui ele pergunta do Peugeot Escapade, né? Ele achava que era o mesmo sistema e não é. Peugeot Escapade usa uma independente de braço arrastado. É uma suspensão também antiga, mas ainda é melhor do que a eixo de torção. Por quê? Porque ela é independente, né? Por mais que ela seja antiga, ela é independente nas duas rodas. Ela foi usada em vários carros, né? Foi usada na Kombi em 1975, foi usada na Variant em 1977, foi usada no Tipo, né? O Tipo quando ele veio importado da Itália para cá, né? Então, é uma suspensão que não é nova também, mas ela é independente, né? Só que é um pouco mais cara do que a eixo de torção, então os montadores preferem sempre o mais barato, né? Vejam aí que ela tem essa barra no meio, essa barra não torce nem nada, né? É só a ligação de um lado no outro, é o eixo, né, que está ligado ali, ligando uma roda na outra. E aí você tem a suspensão que ela é independente, vejam lá o parafusinho, deixa ela completamente independente em relação ao outro lado. Cada lado é independente. E por que chama braço arrastado? Porque esses braços dela, o braço é essa parte onde está essa rodinha amarela, aí vocês estão conseguindo ver aí esse bracinho aí, ele vai lá para trás, né? Então é como se o carro estivesse arrastando ele. Se você analisar no sentido longitudinal, o carro andando para frente, ele fica para trás, na direção de trás do carro lá, e é como se o carro estivesse arrastando esse bracinho lá atrás, né? Esses braços da suspensão, por isso chama independente de braço arrastado. Beleza, gente? E é isso aí, gente. Essas foram então as comparações de uma suspensão em relação à outra. Um vídeo bastante simples, mas eu creio que eu consegui passar o básico para vocês aí, né, para que vocês entendam as diferenças. Se você não entendeu, deixe a sua questão aí, a sua pergunta, a sua dúvida nos comentários, que eu vou respondendo na medida do possível. Espero ter sanado as dúvidas do Paulo. Quero agradecê-los mais uma vez aqui, o pessoal que está comigo aqui desde o início do canal. E é isso, né, gente? A gente paga bastante pelos carros aqui, paga muito, né, em relação ao que recebe. As montadoras cada vez mais vão simplificando os projetos e cobrando mais.
O negócio é pôr dinheiro no bolso. E muitas vezes a pessoa compra sem sequer saber o que está comprando, né? A pessoa vai olhar o carro pelo design. Ah, é bonito, vou comprar. E é isso, né? Infelizmente é a triste realidade do nosso país. Mas vamos lá, vamos tocando, vamos que vamos. Abraço.